Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Flávia Elisa Guerres e hoje eu vou apresentar o relatório do meu trabalho de pesquisa intitulado Avaliação das modalidades e tratamentos propostos pela equipe de interconsulta psiquiátrica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná. Meu professor orientador é o Dr. João Guilherme Fiorani Borges. Antes da gente começar, eu gostaria de explicar o que é a interconsulta, então vou pedir que vocês acompanhem comigo o texto. Trata-se de uma aplicação do conceito de interdisciplinaridade na saúde. A interconsulta consiste na presença de um médico psiquiatra em uma unidade ou serviço médico geral, atendendo a solicitação de outro profissional da saúde. Isso garante para a gente que vai acontecer um atendimento global desse paciente. Então, à direita, a gente tem um fluxograma que exemplifica o que eu acabei de falar. A linha amarela, primeiro se dá a internação hospitalar de um indivíduo qualquer. Posteriormente, seu atendimento pela especialidade médica. Em seguida, no caso do julgamento por parte do médico responsável, a gente tem a solicitação e, de fato, a interconsulta psiquiátrica acontece. Nossos objetivos foram a caracterização da interconsulta psiquiátrica do Hospital de Clínicas e a pormenorização desses resultados encontrados, dando ênfase aos tratamentos propostos pela equipe consultora. Quanto à metodologia, a gente contou com 1.888 pacientes encaminhados ao serviço da interconsulta entre os anos de 2018 e 2021. A gente tabulou esses dados e, através do Excel, a gente realizou a investigação e caracterização epidemiológica. Como a gente vê ali no número 4, o último passo foi a análise estatística pelo SPSS versão 20. Quanto aos resultados, a caracterização da amostra indicou que, dentre os 1.888 participantes incluídos, a maioria corresponde a indivíduos do sexo feminino, que seria 69,1%, com idade média de 39,4 anos e ensino médio completo, que seria 16,3%. É interessante chamar a atenção ao fato de que, em mais da metade dos pedidos de interconsulta, que seria 65,7%, não havia informações disponíveis a respeito da escolaridade desses pacientes. À direita, a gente tem a tabela 1, onde as informações que eu comentei estão ali destacadas. Quanto ao serviço solicitante, o setor responsável por encaminhar o maior número de pacientes foi a ginecologia e obstetrícia, com 40,1%. E à direita, a informação está ali destacada em rosa, o que corresponde à maior fatia do gráfico de número 1. Motivação da solicitação. O termo que se destacou em maior número de menções foi a depressão, com 22,8%. Seguida do transtorno afetivo bipolar, que seria o TAB, com 12,7%. À direita, a gente tem dois termos destacados, os dois termos novamente destacados em rosa, ocupando ali o primeiro e o segundo lugar, respectivamente. Intervenções propostas. O ajuste de medicação, com 55,7%, foi a intervenção mais proposta. Outras sugestões também foram frequentemente citadas, como, por exemplo, encaminhamento ao psicoterapeuta, com 15,3%, e acompanhamento no ambulatório da psiquiatria, com 13,9%. À direita, a gente tem o gráfico de número 3, com as informações que eu acabei de mencionar. Nesse momento, eu gostaria de discutir brevemente os dados do slide anterior. Pela limitação do tempo, eu vou me ater àquilo que eu julgo mais importante, mas os demais tópicos estão melhor aprofundados ali no relatório escrito. Em relação às intervenções propostas, esse dado vai de encontro com os pilares do tratamento da depressão, que seria a farmacoterapia e também a psicoterapia. Há evidências que associam o suporte social, que aqui no nosso caso está representado pelo encaminhamento ambulatório, encaminhamento ao CAPS, encaminhamento ao OBS, há uma melhor adesão ao tratamento medicamentoso e também uma modulação na duração do tratamento desses pacientes. Retornando aos resultados, a fluoxetina, com 31%, foi a medicação mais sugerida. Em segundo lugar, a gente tem a sertralina, com 14,7%, e em terceiro, a risperidona, com 14,3%. Todas são indicadas ali à direita no slide, no gráfico de número 4. Refletindo um pouquinho a respeito do que eu mencionei agora, há uma concordância dos resultados que a gente encontrou com os resultados da literatura mundial. Quando a gente fala de medicações mais prescritas, um estudo conduzido no Departamento de Psiquiatria de um hospital na Índia, em 2019,
Analisou um total de 598 prescrições médicas de antidepressivos, dentre os quais 48,2% do total correspondia à fluoxetina. Nesse caso, foi o antidepressivo mais prescrito, assim como no nosso estudo. Considerações finais. Então, a gente gostaria de disseminar a interconsulta como uma ferramenta de estudo, destacar o caráter indispensável dela e também dizer que a interdisciplinaridade é somente um de seus atributos. Quanto às limitações, a escassez de literatura semelhante ao que a gente está propondo no trabalho, pedidos de interconsulta com informações discordantes e ou indisponíveis foram bastante frequentes, e há possível presença de viés cognitivo e de memória, especialmente possível na presença de doenças que mimetizam transtornos psiquiátricos. Aqui eu apresento as referências. Agradeço a todos.